Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos ao 14º episódio do Deus em Foco. Vivemos em um tempo onde tudo é rápido, descartável e superficial. Mas e o amor? Será que ele ainda encontra espaço para crescer com profundidade em meio a toda essa pressa? Está enxergando? Você está Não. enxergando. Seja muito bem-vinda, pastora Lúcia, da Igreja da Bênção. Pode ficar à vontade. Muito obrigada, Carol, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui nesse podcast. E ainda mais com você, pessoa que eu conheço já, né? Antes. Há bastante tempo, para não entregar a idade, né? Mas ainda mais uma vista linda como essa que a gente tem aqui. E é um prazer falar com você, que está aí com a gente, que vai participar aqui com a gente. Verdade. Eu espero que a gente consiga passar alguma coisa e que o pessoal lá da Igreja da Bênção esteja junto com a gente, agradecer, mandar um beijão para o maridão, missionário José Carlos de Carvalho, e toda a equipe. E a gente vai falar hoje sobre o quê, pastora? Fala para ele sobre o quê? Qual é o nosso tema? Nós vamos procurar trazer, né, aqui sobre relacionamento evangélico, ou eu diria que relacionamento de uma maneira geral, né? Porque eu acho que o relacionamento, né, Carol, não especifica, não, vamos dizer assim, não divide entre o evangélico e o não evangélico. Eu acho que o relacionamento é do ser humano. É pessoa lidando com outras pessoas, é situações. Então, relacionamentos. E aí a gente, dentro das ideias de relacionamentos, a gente vai falar de como lidar com eles quando a gente tem uma fé grande no Deus Supremo. Nossa, e eu estou muito ansiosa, porque eu também hoje estou aqui como entrevistadora e como aluna, né? Porque eu também estou nessa caminhada aí. Pastora, eu separei alguns temas pra gente. E o primeiro tema é amor vezes carência. Aí eu vou mandar já logo a primeira pergunta, porque eu estou curiosa. Pastor, o que você acha que as pessoas mais confundem com amor hoje em dia? Então, você falou já no início uma coisa que eu considero, aí é claro, tá, gente? Vai ficar aqui a opinião da missionária Lúcia Ribeiro. Obviamente que a psicologia tem o pensamento deles, cada pessoa vai ter as suas ideias, seus pensamentos. Agora, eu vejo da seguinte maneira, a primeira colocação que você fez foi amor versus carência. E eu acredito que são duas coisas que não combinam. Porque ou você ama, ou você lida com a carência. É verdade. E hoje a gente está vendo muito isso, sabe? As pessoas confundindo carência com amor. E quando a gente vê isso acontecer, a gente vê o resultado no que a gente está vendo aí. Né? Pessoas que estão ficando vazias, porque o amor, ele supre a carência, mas a carência não supre o amor. É uma coisa assim que a gente precisa observar. E o ser humano hoje está sendo criado, tá, Carol? As pessoas estão sendo trabalhadas para acreditar que em suprir a carência já está tudo bem. E não está. Porque a carência, na verdade, ela deixa você mais vazio. Porque a gente fica naquela assim... E olha só, a carência não é só para relacionamentos, aspas, né, amorosos, que a gente chama, não. A carência, ela vem familiar, carência no trabalho, na vida pessoal, carência amorosa. Então, assim, a gente vê vários tipos de carência, na verdade, interferindo o que a gente busca, que é felicidade. Eu já começo dizendo uma coisa que eu sou polêmica. Eu digo assim, não creia na felicidade. Essa coisa de eu quero ser feliz. Isso o tempo todo, né? Eu também não acredito que ninguém é feliz o tempo inteiro. Felicidade é aquela história da Branca de Neve esperando o seu príncipe lindo, maravilhoso, no cavalo branco chegar, né? Porque homens igual aquele realmente está difícil.
né? E aí ela fica esperando ele chegar, maravilhoso, todo mundo vê ela ali no cavalo dele, coisa maravilhosa, resgatando e tal, mas ninguém vê o dia seguinte que ele acorda amarrotado, que ela acorda despenteada e começa a vida com mau humor, e começa a vida no castelo. E aí, minha filha, você imagina aquele castelo para limpar, né? Que é a realidade, né, das mulheres hoje em dia. E assim, na verdade também, eu acho o seguinte, eu acho que uma coisa que cria muito atrito e que gera muita carência é o fato de nós, mulheres, não nos observarmos dentro dessa função, por exemplo, de limpar o castelo. Claro que o castelo ninguém limpa, né? Por isso que o castelo é cheio de teia de aranha. Mas... assim, sabe, é uma coisa gostosa na gente, em nós mulheres, que nós estamos deixando de lado, que é o prazer de cuidar. Sim. Sabe, Carol? Olha que coisa linda e maravilhosa aqui. Sim. Eu amo fazer isso. Entendeu? Olha só que maravilha. Só que, tipo assim, por que a gente alimenta a carência? Porque a gente faz isso, às vezes, para a amiga, para o amigo, a gente faz até para aquele convidado especial e tal. Mas dificilmente a gente faz isso no nosso dia a dia. Dificilmente a gente faz isso com os filhos. É verdade. É aquele lance de você comprar as louças e deixar para visita usar, né? Tanto quanto as roupas bonitas. Eu tenho netos, são 7 netos, e agora já tenho uma bisnetinha. Ai, que lindo, parabéns. E tudo lindo, né? Tudo uma família bonita, gente. Meu Deus do céu. Deus me deu assim, uma família maravilhosa. Eu amo demais meus 3 filhos. Meus 7 netos, minha bisnetinha. Eu espero em Deus que o Senhor me conceda a graça de ver outros bisnetos. Filhos, netos, tá bom. Filhos não tem mais, mas netos, acho que já dá 7 já deu, né? Mas os bisnetos chegando aí. E crescendo a família cada vez mais, né? E deixando aí, filhos são heranças, né? Isso, é bênção, é bênção. Que é uma coisa que também está acontecendo pela carência, não amor. Esse é um assunto bem muito amplo. Pela carência que o ser humano está sendo conduzido, porque a grande verdade é que a mídia, tudo à nossa volta está conduzindo o ser humano para uma carência. Sim. Só carência. Então, tipo assim, eu quero ser feliz. Eu decido que eu quero ser feliz, mas eu não sei o que eu tenho que fazer para ser feliz. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou me escorar em alguém. Uma coisa que eu aprendo o grande problema da vida é que ninguém pode fazer ninguém feliz. Só quem tem o poder de fazer alguém feliz sou eu mesmo. Verdade. E aí, como eu disse no comecinho, a gente vai se respaldar na filosofia de Cristo. Quando Cristo disse assim, que a gente precisa amar os nossos irmãos da mesma forma, na mesma proporção que você ama a si mesmo. Nossa. Ou seja, isso é tão profundo, Carol, que assim, eu não vou conseguir dar nada para ninguém se eu não tiver para mim. Se eu não me respeitar, se eu não me admirar. Você vê, Carol, eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum problema em dizer que eu tenho 68 anos. Nossa, né? Maravilhosa. Entendo assim, sabe? Deus me deu essa graça de chegar até aqui vendo a minha família. E, gente, eu passei noites acordadas com os filhos, e muitas não foram poucas. Amanheci com a cara desse tamanho de não dormir, porque eles tiveram tosse, porque eles tiveram desidratação, que é um troço horrível, né? Porque tiveram febre alta. Então, assim, aí começa, né, aquelas fases da adolescência, que é a aborrecência. E tem gente que, meu Deus, meus filhos estão na adolescência, coisa horrível. Que coisa horrível, eu também fui adolescente e eu tenho muita dor de cabeça para minha mãe, entendeu? E, graças a Deus, minha mãe teve paciência de me trazer até aqui, eu estou aqui, né? E eu também tenho a minha parcela, é ter paciência com os meus. E eu tive, né, com os filhos, e sentei com eles, e conversei com eles, e aguentei os problemas. E aí chegou a fase onde eles se tornaram adultos. Aí você começa a não chorar porque ele está com dor, mas a chorar porque o coração dele está doendo. Nossa, vai mudando as fases. Mas todas elas são coisas que vão nos construir, porque a gente vai olhando e vai dizendo, Deus, olha só a capacidade que o Senhor me deu.
E aí você começa a ver que tudo à sua volta vai sendo moldado pelo que você constrói dentro de você. Pastora, pegando um ganchinho de algo que você falou lá atrás, mas ficou dentro de mim, falando ainda sobre amor e carência, né, nesse fato de ninguém pode usar ninguém de apoio e tal. E quando você... existem pessoas... como é que eu vou conseguir explicar a carência ou a falta de amor quando você faz tudo pela pessoa e a pessoa não enxerga e você continua se martirizando ali? É os dois, né? Ambos estão doentes, né? Exato. E eu vou entrar numa coisa que, assim, eu não sou psicóloga, viu, gente? Sou pastora. Bateu um pouquinho, né? Mas eu sou curiosa. E eu não gosto de falar de coisas que eu nunca ouvi, que eu não li, que eu não pesquisei. Eu acho que a ciência, eu até um dia, meu filho falou que eu dei um nó no IA, porque eu fui perguntando, aí o IA cansou de me responder e falou assim, siga a sua fé. A resposta, meu filho, mãe, para que você vai dar uma explosão no cérebro do IA. Você vai... Ai, que incrível! Ele foi respondendo, chegou uma parte que eu fiz a pergunta para ele, eu falei, vem cá, se você diz que a ciência sabe tudo, se todas as respostas estão com vocês, por que tem hora que a ciência tem que voltar atrás e corrigir coisas que ela disse que era certa e que em dado momento ela disse que não? Por que então que vocês acham que a religião tem que só estar embasada pela ciência, se a ciência também se engana? Aí ele olhou e disse, ele olhou, não, que ele não olha, né? Mas aí ele respondeu para mim assim, siga a sua fé. Eu não tinha resposta. Falar, não, ele falou, eu não posso falar de coisas que eu não recebi. Nossa. Eu só posso passar para você o que eu recebi. Então, você vai perguntar, você vai seguir a sua fé, vai seguir a sua orientação e siga em frente. Foi a resposta dele. Aí meu filho falou, né, o Júnior, do TJ, falou, mãe, para, você vai dar um nó na cabeça dele. Aí explodiu. Então, assim, é uma coisa que a gente para pensar, para refletir, é justamente esse encontro, né, da carência, amor, e a carência ela é ampla. Porque a carência ela se torna algo tão profundo na nossa vida, sem que a gente perceba, ela é silenciosa. Que a gente começa a envolver e entrar nesse ramo. Diz, mas eu fiz tudo para fulano, eu me desdobro, eu me desmancho para fazer tudo. E a pessoa não entende e não me dá retorno. Aí a pergunta, você fez por quê? A pessoa te pediu? Mesmo que te peça. Porque nós não somos obrigados a fazer nada. Nossa. Não somos. Mas se nós... Olha só, ontem eu tive uma pregação lá em Mendes, nós fomos uma pregação lá, e eu falava com o pessoal, eu dizia, gente, nós falamos tanto em amor, mas nós não sabemos amar. Não sabemos amar, Carol. E glória a Deus que nós tivemos um ser tão perfeito quanto Deus, que nos amou tanto, que foi capaz de abrir mão do seu filho primogênito, príncipe perfeito do céu, mandou essa terra para se vestir de homem e para sentir as nossas dores, para chegar lá perto dele e dizer, pai, cuidado com aquele ali, porque eu sei o que ele está sofrendo. Meu Deus, verdade. Tá, então, assim, esse é um amor verdadeiro. Aí Paulo, muito bem, né? Ele fala que Paulo é um gênio, né? E inspirado do Espírito Santo, né? E ele fala, numa das suas cartas aos Coríntios, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E assim vai. E aí eu parei para pensar, falei, gente, nós não sabemos amar, a gente fala tanto em amor, mas nós não sabemos amar. A primeira dorzinha a gente... Né, tem... sabe por quê? Porque a gente ama o filho se ele for obediente. Verdade. Se ele for um bom filho. Mas quando ele dá trabalho, a gente já questiona o amor. Meu Deus, eu não merecia um filho desse. Cadê o amor? Porque o amor, de verdade, ele não mede. Aí a gente diz assim, eu amo um homem. Aí o homem diz, eu amo uma mulher. Aí o homem, ele é amado se ele for um bom homem. Se ele atender às minhas necessidades, às minhas reivindicações. A mulher é uma boa mulher se atender às reivindicações do homem, né? Ontem eu falei se ela subir no telhado e miar. Né? Se ela miou bem no telhado, ele adora. Mas se não,
ele vai olhar a outra para mim. Então, Como assim, que pode, né? não é verdade? Então, assim, nós temos esse hábito, sabe, de achar que amor é quando a pessoa corresponde ao nosso sentimento. Só que o nosso sentimento é de volta. E o verdadeiro amor, não. O verdadeiro amor, a gente dá porque a gente tem. É o que você tem que você dá. Meu Deus, que coisa incrível, pastora. Mas não é verdade? Nossa, é incrível. Então, assim, aí vai entrar um outro setor que eu tenho certeza que tem pessoas ali ouvindo e dizendo, não concordo com ela, não. Porque a gente precisa também de retorno, é claro. Por isso que você tem que se amar. Porque se você está com uma pessoa, vamos agora para o relacionamento amoroso. Claro que vai se aplicar em qualquer lugar, mas vamos para o amoroso. Se você está com uma pessoa, tanto homem quanto mulher, você está com uma pessoa, e de repente essa pessoa não te dá o que você precisa, você tem que se amar o suficiente para dizer, eu não quero isso para mim. E é aí que entra a carência, que as pessoas estão tão carentes que estão se sujeitando a passar por tudo, né? Ficar sofrendo, né? Para dizer que tem. Sabe aquele sapato lindo? Eu adoro sapato. E aquele sapato lindo que você vê na vitrine, aquela parte de cima, lá em cima. Ele que fica até brilhando, com os olhinhos a gente brilha. Aquele lindo, maravilhoso, com aquele salto, agulha, aquele perfeito, pico fino. Você já viu o estilo que eu gosto? Não estou podendo mais, mas eu adoro. E aí você vê o preço. Aí você olha e diz, gente, eu mereço um daquele. Oh, meu Deus. Olha para mim, mereço. Sou maravilhosa, mereço estar dentro de um sapato daquele. Aí eu vou lá e pego um dinheiro, junto, abro cartão de crédito, me viro, vou parcelando. E pá, compro o sapato. Coloco no dia que eu vou sair com ele, eu piso quase que não pisando, de tanto que ele dói no meu pé. Isso já aconteceu comigo. Mas você tira? Não. Mantém. Você fica com aquele sorriso de esganação. Desse jeito. O pé em carne viva. Em carne viva, que você depois não quer pôr o pé mais em lugar nenhum. Você põe na frente do ventilador e deixa ele lá. Mas você quer mostrar para todo mundo que você está linda com aquele sapato. Oh, meu amor, nós somos assim a vida toda para tudo. Às vezes a gente está num relacionamento podre, num relacionamento abusivo, mas a gente quer mostrar para todo mundo que está no relacionamento. A realidade também, né, pastor, é que ninguém quer passar o período, o processo. Às vezes é necessário você ficar sozinho, né? Também a solidão também machuca e assusta muita gente, né? E agora eu tô bem. Mas sabe por que por quê? Porque a solidão te obriga a viver com você mesmo. E você aprende a se amar. Entendeu? E às vezes é muito difícil, porque é outra coisa, viu? Às vezes a pessoa, quando ela vai para a solidão, ela sofre muito, porque ela se torna insuportável com ela mesma. A companhia dela não é legal, né? Não é legal. Aí só que tem uma coisa também, né? Que se você não consegue conviver com você, como é que você quer que alguém conviva? Verdade. Que ponto. Verdade. Não é? Então, assim, são muitos pontos. Tem muitas janelas abrindo na minha cabeça, respostas, desce para ver se... Nossa, muitas respostas esse nosso bate-papo. E que a gente vai ao longo da vida, sabe? Eu agradeço muito a Deus as experiências que Ele me deu, e não vou dizer para você que a minha vida foi fácil, não. Tive muitos problemas. Eu estou casada esse ano, faço 48 anos. Que bênção. Né? Setembro é o mês do aniversário do maridão. Parabéns! Novembro fazemos 48 anos de casado. É uma vitória, né, pastora? Grande. Porque hoje em dia, eu comecei o tema aqui hoje, com uma frase aqui, falando assim, ó. Vivemos um tempo onde tudo é rápido, descartável e superficial. Mas e o amor? Será que ele ainda encontra um espaço para crescer com profundidade em meio a tanta pressa? E fala sobre isso, né? Tudo muito rápido, tudo muito superficial, porque as pessoas estão ali. Eu estou sofrendo, eu estou carente, mas eu vou ficar com essa pessoa aqui que está me fazendo mal, porque eu não quero mostrar para ninguém que eu estou sozinha, né? Você sabe quem está alimentando muito isso? As redes sociais. É, porque a rede social é engano, né? É mentira, né? E está alimentando muito isso, essa rapidez, né?
deixar tudo muito acelerado. Uhum. Porque as pessoas hoje, elas não querem sentar à mesa, botar um arroz na mesa, catar o arroz como a mamãe fazia. Né? Eu tenho uma nora que dizia assim, a minha vovó Mocinha, é mais ou menos esse tempo, vovó Mocinha. Uhum. Aí catar o arroz, lavar, pôr na panela, temperar o alho com sal e botar o arroz ali, a água, tampar para ficar pronto, ficar olhando. Hoje, isso é muito tempo. Se você fizer, a maioria das vezes queima. Uhum. As pessoas querem pegar uma marmitex já pronta e compra no mercado. Chega, bota no freezer, tira do freezer, põe no micro-ondas, aperta o botão e pá, 10 minutos, 15 minutos já está pronto. Porque hoje o tempo está acelerado. Eu tinha um amigo que ele, não sei se de repente ele vai estar vendo aqui a gente, mas ele só vivia acelerado. Ele vivia apressado para tudo. Sabe aquela pessoa que tudo era com pressa? Se chegasse vamos dizer assim, numa loja, no mercado, porque ele passava à frente de todo mundo. Tinha que ser ele o primeiro, era muito acelerado. E um dia eu olhei para ele sorrindo e falei assim, por que você não gosta da minha companhia? Aí ele olhou e disse, não, que isso? Não, de jeito nenhum. Eu nunca falei isso, eu te ofenderia falando isso. Falei, não, você não fala com os seus lábios, você fala com os seus gestos. Porque no momento que você está acelerado, você só chega acelerado e já sai acelerado. Carro buzinando para passar no trânsito, para frente de todo mundo. Quando você faz isso, você está dizendo, eu quero chegar logo, eu quero chegar logo, eu quero chegar logo. Chegar logo aonde? Aí eu falei, mas engraçado, quando chega na hora da morte, ninguém quer morrer. Você chega na beira de uma cama de um moribundo, você vai ver a pessoa pedindo para não morrer, não quero morrer, tentando se agarrar a todos os lugares para não morrer. Então, para que a pressa? E uma pressa que você falou aí me fez pensar, para ir para onde? Nós estamos todos caminhando com pressa para chegar em lugar nenhum. Porque hoje tudo ensina, por isso que eu falo para você que o ser humano está sendo doutrinado. A pressa, entendeu? E o meu marido, ele sempre nas pregações que ele usa, ele fala assim, irmãos, a gente precisa caminhar no passo do boi. Porque tem uma curiosidade sobre a Arca de Israel, que os sacerdotes, quando carregavam, aqueles homens que carregavam a arca, eles carregavam no passo do boi. Porque caminha, dá um passo, 2, 3, 6, e no 7º eles param. Mas é aquele passo lento, dá um passo e para. Dá outro passo e para. E aí meu marido sempre fala, irmãos, vamos caminhando no passo do boi. Por quê? Porque quando você tem muita pressa, você erra. No que você vai devagar, você tem tempo de pensar, de raciocinar, de medir. O que está acontecendo com os relacionamentos hoje? As pessoas conhecem alguém que nem conhecem. Verdade, pastora, verdade. Relacionamentos relâmpagos, né? Por que a pressa hoje dos relacionamentos? O que está acontecendo de fato com os relacionamentos? As pessoas estão com muita pressa de arranjar alguém. Para quê? Para quê? Eu hoje vejo mulheres assim, olha, não é censura, me entenda, é um modo de ver. Na época da minha mãe, da minha avó e etc., né, a gente vai aí para outras mulheres mais maduras, a gente via mulheres lutando para conquistar espaço. Nós vimos aí a briga das mulheres queimando os sutiãs, nós vimos a briga das mulheres nas empresas, nas fábricas, nas eleições. E aí a gente vê as mulheres buscando conquistas. E engraçado, sabe? Eu estava até observando uma coisa que eu acho interessante. Eu sou uma mulher que admiro muito mulheres que sabem se colocar. Mulheres que se cuidam, mulheres que se arrumam, mulheres que se valorizam em todos os sentidos. Haja visto eu aqui, né? Com essa idade, estou sempre procurando me cuidar. Sim. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os exageros, porque o exagero vai te conduzir a lugares sem volta. E aí eu vejo essas mulheres antigas tentando buscar, vamos dizer assim, tentando buscar conquistas. Conquistas de melhores salários, conquistas de valorização e tudo mais. A mulher não tinha voz nem dentro de casa, nem com seus filhos, né?
E o trabalho das mulheres, realmente foram muitas mulheres guerreiras, conseguiu-se muita coisa. E hoje eu vejo as mulheres jogando isso fora. De verdade. Acho que ficaram muito sobrecarregadas também, né? Porque, tipo assim, acabaram perdendo o romantismo de ser mulher. Mas não pela sobrecarga, não, Carol. Eu acho que, assim, sobrecarga a gente sempre teve. Ou alguém acha que a nossa vida era fácil. É verdade. Não era, verdade, não. Coloquei errado, verdade. Nunca foi fácil. Nunca, né? nunca. Enquanto não tínhamos, né, o direito, mas hoje a gente sem direito trabalhava-se muito, né? Exato. Hoje a gente põe a roupa na máquina e aperta o botão, tira, só estende, alguns já saem até secos. A gente botava o chão para encerar. Quantas vezes que eu encerei dançando? Minha mãe também. Chão né? Vermelhão. Vermelhão. Ficava encerando. Depois fizeram na moda, lá fizeram um escovão pesado, horroroso. Era uma enceradeira. Então, assim, hoje a modernidade, a tecnologia facilitou muito a vida de todo mundo. Então, peso a gente sempre teve, mas a gente dava conta de fazer tudo e ainda se cuidar. Porque se você olhar nos registros antigos, você vai ver as mulheres bem cuidadas. Não eram todas as mulheres que eram desleixadas, como hoje tem muitas desleixadas por aí, né? Mas eu digo assim, sabe, o que eu me refiro é ao fato de que hoje eu vejo as mulheres jogando no ralo as conquistas delas no sentido de independência. Sabe por quê, Carol? Eu vejo hoje mulheres passar por uma cirurgia de abdominoplastia, nada contra. Mas eu vejo as mulheres passar por uma abdominoplastia, que é uma cirurgia, ai gente... dolorosa, né? Assim, mutila, né? A mulher fica... Gente, eu acho aquilo ali, eu não tenho coragem de fazer, não. Eu também não. Eu acho maravilhoso quem tem essa coragem, mas, gente, eu pergunto, qual é a função de uma cirurgia dessa? Se você teve filhos e isso te deixou, né, com a barriguinha maior, flácida, se te deixou com estria, te deixou com o corpo que você gostaria de ir à praia com biquíni e ficar com o corpo mais bonito, se você gostaria de colocar uma roupa mais apertadinha e não ficar com aquela sensação de que comeu muito, coisas assim. Você faz para melhorar a sua estética. É como eu disse, eu não tenho coragem não, mas quem tem, eu dou, a pessoa quer fazer, dou os parabéns. Mas eu vejo mulheres, você já deve ter visto também, mulheres fazendo isso para arranjar casamento. Assim, desculpa, mas é uma verdade. Nós estamos aqui, somos mulheres, a gente pode falar, né? Mas, infelizmente, é o que mais... Não é? Só que, tipo assim... Não é pra elas. Não né? é. Outros, né? Como que uma mulher dessa... Aí você entende o que... será que eu devia de novo? Não, né? Não, é a como falta de amor. Isso, por si mesma. Por quê? Porque uma coisa que às vezes você observa... Eu observo, tá? Eu sou atenta observadora. Às vezes você vê aquela mulher que você olha e você diz assim, aquela mulher ali não se cuida, né? Quando você vê atrás dela, vem o maridão. Como é que aquela mulher consegue segurar aquele maridão e ela é daquele jeito, como a gente fala, né? Porque ela sabe ser mulher. Entendeu? Porque ela se ama. Porque ele vê nela tudo que ele precisa. Porque a gente resolveu... gente transmite a carência de longe, né? De longe. É igual medo, né? Os animais selvagens, eles sentem o medo de quem está lá. A conexão do homem e da mulher, o homem sente, ele sabe quando a mulher está carente, né? E automaticamente ele já... No mundo das conquistas, a gente escuta muito. Eu escuto muita conversa, então procuro conversar muito. Eu sou de conversar muito, já deu para ver, né, gente? Então, assim, no mundo das conquistas, eu vejo homens dizer que as mulheres difíceis são as preferidas. Aí você para e pensa, o que eles chamam de mulheres difíceis? Aí eu comecei a pesquisar, né? Aí eu falei, meu Deus, o que é mulher difícil para os homens? Aí eu comecei a ver que são mulheres que se valorizam. São mulheres que não estão na vitrine. São mulheres... hoje a gente vê isso. Mulheres que mal conhecem um homem já está na cama do homem. Se você que tem os seus segredos, os seus mistérios, ora, você tem que ser uma Cleópatra. Você precisa ser. Um charme, é né? todo um charme. E não é porque somos evangélicos, não. Né? Não é porque isso aqui é um papo de fé que a gente não pode falar sobre lógico, sedução, mulheres, lógico. Né? Para as casadas, lógico. Isso que para as solteiras você também precisa seduzir no
o tempero certo, também, né, pastora? também, Né? principalmente as solteiras dentro da igreja, elas precisam mostrar para o varão que elas sabem a que vieram aqui à Terra. Né? A gente vê hoje, infelizmente, dentro das igrejas hoje, e o que eu vou falar aqui não é uma coisa de assustar. As igrejas, e nós não estamos falando para quem não é crente, nós estamos falando para quem está dentro das igrejas. Hoje a gente vê esse tipo de situação dentro das igrejas, sabe? Porque assim, se eu for diferente, vai assustar. Se eu for diferente, eu não vou ter, eu vou ficar solteirona. Gente, se você entrar, como diz minha neta, na vibe dos outros, você vai ficar sem nada do mesmo jeito. Se você for diferente e esperar em Deus, o Senhor vai Chega. mandar um perfeito para você. Com certeza. Né? Eu Com creio certeza. agora. Né? Com certeza, porque ó, eu também tenho muito essa coisa assim de, eu estou orando para Deus mandar. Entenda a linguagem de Deus. Deus, como ele trabalha com a gente aqui na Terra. Você vê, por que Jesus falou tanto em parábola? Por que ele usou tanta parábola? Porque ele usava a linguagem que a gente consegue entender. Imagina Deus falando na língua dele pra gente. A gente vai morrer sem entender nada. Porque ele é perfeito, nós não. Então, assim, até porque, né, o ser humano muda de linguagem de tempos em tempos, né? Volte e meia a linguagem muda. Temos até o Espírito Santo de Deus para traduzir, interpretar. Isso. Pedir, né? O Espírito Santo interceder, né? Isso aí. Para gente não consegue Com falar. gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós nem sabemos expressar como é a linguagem do Espírito Santo com Deus. Mas a gente tem resposta. E aí, como que é o agir de Deus na nossa vida, num relacionamento? Quando você se coloca na posição de servo. Você vai ver, por exemplo, na Bíblia, vários exemplos. Ruth, por que ela chegou a conquistar o Boaz dela? Por quê? Ela foi até ele também, né? Pastor? Não. Ela teve uma parte que ela também... Sim, ela vai, mas a resposta... Desculpa, tá? Mas a resposta não é essa. Teve uma parte que dependeu dela também, sim, né? mas como? Primeiro, teve a parte dela, principal, que eu, quando eu digo que é da questão do servo, eu não estou discordando de você, mas assim, no meu raciocínio, no que eu estou colocando, é por isso que eu disse não. Sim. Desculpa, gente. Nada. Eu estou super empolgada. Não quero calar a Carol. Mas assim, quando eu digo que quando nós nos colocamos na posição de servo, nós temos que entender que a primeira coisa que temos que fazer é priorizar Deus na nossa vida. O que ela fez? Olha bem, ela era do povo dos gentios. Agora tô perdida. Ela era do povo dos gentios. E quando ela casou, que ela veio, quando ela chegou, ela veio com a sogra. A sogra, ex-sogra, né? O filho tinha... Era sogra ainda, exato, né? E a sogra disse o que pra ela? Minha filha, eu não tenho nada para você, não tenho mais filho. Faz o seguinte, minha linda, vai à caça. Vai caçar. Porque aqui não tem nada para você, não. Você vai morrer igual eu, ó, solteirona. O que ela disse? Não vou, não. Eu quero ficar com você porque eu encontrei meu amor com você. Então, eu vou ficar aqui. E em ficar com a ex-sogra, foi que abriu-se. Aí vem a resposta de Deus. Entendi. Aí abriu-se o agir de Deus na vida dela. Porque a primeira coisa que precisa haver na vida de uma cristã ou de um cristão é a obediência a Deus. Não é tomar nas mãos a ação. Se eu fizer, eu estou fazendo no meu comando. E a minha visão, ó, é só para o que está aqui. Eu não posso nem falar do que está aqui na frente, porque eu não sei. É o que está aqui, em mim. Daqui para lá, eu não sei o que pode acontecer. Não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Menos até, né? Mas Deus sabe. Então, se eu sigo agora um caminho, por exemplo, aí vamos voltar lá na carência. Se eu sigo um caminho, eu estava com uma pessoa e essa pessoa não correspondeu aos meus desejos, né? Não correspondeu aos meus anseios. Então, meu Deus, me dá força, porque precisa força. Você tem que brigar com você mesmo. Não é fácil. Porque o começo é difícil para todo mundo. Como é que uma criança anda? Caindo.
Entendeu? Levantando, caindo. E agarrando na mãe, agarrando no pai, agarrando em quem tá junto dela. Você bota ela assim, ela chora e fica tremendo e vai agarrando com os bracinhos estendidos, porque não é fácil. O primeiro passo é difícil. Para tudo. Tudo no início é difícil. Difícil, difícil. Tudo, tudo. Mas precisa você querer. Aí você pega a criança, isso aí, você pega a criança ainda não tem discernimento. Mas você diz para ele assim, vem para cá, vem para a mamãe, vem para o papai, vem com a vovó. E aí a criança olha para você e ela não confia nela, porque ela sabe, eu não sei andar. Ela confia em quem está chamando. E aí é que entra a confiança em Deus. Quando a gente cresce, confia. Eu consegui ver perfeitamente, a gente cresce e quem chama, e Deus chama a gente, vem. Isso. Com coragem, a gente tem que ir obedecendo. Obedecendo. E aí você vai dar os seus passos. Ah, mas eu vou errar. O pai disse o quê? Vinde como estás. Depois ele vai consertando e direitando as nossas veredas. E assim a gente vai. Então vamos caminhando? Vamos. Ah, Senhor, hoje eu errei, então me ajuda. Me ajuda a não errar, me ajuda a acertar. E vamos embora. Agora, o que a gente não pode fazer é passar à frente de Deus. E o que eu vejo na pressa, voltando à pressa, é que hoje o povo está passando à frente de Deus. E muitos relacionamentos dando errado. Né? Com certeza, porque tudo que começa errado, termina errado. Termina errado. Isso é verdade. Né? Não tem como. Igual para as meninas, jovens, mulheres, não pense que Deus destrói um relacionamento para fazer o seu relacionamento, não. Tá? Isso aí é uma outra coisa interessante. Olha, o assunto é amplo.